Oi, gente, boa tarde. Eu tô aqui com a Elaine. A Elaine é mãe do Bernardo, de outros mais 5 bebês, né, Elaine? Mas hoje, infelizmente, eu tô aqui com a Erika também. Infelizmente, eu estou aqui porque a Elaine entrou em contato comigo para que me relatando situações gravíssimas que aconteceram com o Davi. O Davi, filhinho dela, tinha 6 aninhos e hoje não está mais aqui com a gente, né, Elaine? A Elaine, ela precisa de algumas respostas do município, do UPA, do João Marquese. E ela vai relatar pra gente o que foi que aconteceu com o Davi e com ela. Que dia que foi, Elaine? Foi no dia 2, né? Eu dei De entrada. outubro? Eu dei entrada. Dia 2 de outubro. Ela vai relatar pra vocês o passo a passo e as respostas que ela gostaria de ter. Conta pra mim como que foi o dia do Davi, no dia 2 de outubro. Da hora que ele acordou até ele ir pro UPA. Ele acordou, ele tomou café, ele foi pra escola. A escola me relatou que ele teve educação física. Ele brincou normalmente? Ele brincou normalmente, comeu, jantou. Sim. Veio embora, né? Porque ele sai 5h30, busquei ele. Chegou aqui, ele me pediu um biscoito dele. Como que ele tava na hora que ele chegou da escola? Normal. Tava um tempinho meio de frio, aí eu não, porque ele gosta de comer alguma coisa e ir pra rua brincar de cavalo. Eu falei, Davi, hoje não vai não, vai ficar dentro de casa. Sim. Comeu normal, comeu uma bolachinha, um suspirinho. Aí falou assim pra mim, posso ir deitar? Deixei ele deitar. Ele deitou tudo, por volta de umas 10 horas, chamei ele, porque eu falei assim, Davi, eu vou levantar o Davi, porque senão ele não vai dormir à noite. Chamei ele, ele tava meio molinho, sabe? Levantei ele, eu falei, Davi, o que você tem? Aí eu olhei nas palminhas das mãos, ele tava meio azulzinho, sabe? Dei um banho nele. Nunca tinha acontecido? Não. E eu até entrei em desespero, né? Porque nunca aconteceu isso com ele. Dei um banho nele. Ele pediu pra fazer uma chamada de vídeo com o pai. O pai tava em hora de janta, né? Já tinha subido pra São Sebastião. Tava em hora de janta. Ele falou assim, liga que eu quero conversar com meu pai. Embaixo do chuveiro, eu dando banho, ele conversou com meu esposo. Ele tomou banhozinho em pé? E normalzinho. Aí o pai dele perguntava, Vi, o que você tem? Eu não tenho nada, pai, eu não tenho nada. Eu falei, não, Leandro, mas eu vou levar. Ah, não tenho nada. Não, mas eu vou levar. Mesmo assim, aí trocou ele ajudou a ser trocado, põe umas roupas nele tudo, aí sentou. E levei ele pro UPA. Ali de Caraguá. Foi você? O meu vizinho. Seu vizinho meu vizinho que me levou pro UPA de Caraguá, ali do Pergorelli, entendeu? Aí chegando lá, eu entrei pra fazer os documentos, né, as documentação que ela pede. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não mãe, já leva pra emergência. Aí pra ser mais rápido, que eu não sabia o que ele tava, só que ele tava conversando, falando, ele foi falando dentro do carro. Peguei ele no colo e entrei. Só que na hora que eu entrei dentro da emergência, eu coloquei ele no chão e falei, deixei minha bolsa de lado e falei, Davi, agora você ajuda a mãe, pôr você na maca. E põe ele na maca. Mas ele tava conversando, ele tava falando, entendeu? Andando, entendeu? E aí, qual foi os procedimentos ali na hora? O médico veio, atendeu? Aí o médico olhou ali ele e falou assim pra mim assim, que ele precisava de ir pra uma UTI. Sim. E essa UTI que ele precisava era só o regional. Aí ele pediu a vaga pro CROSS. Aí ele senta lá no computador, né, e vai pedindo por lá. Mas a frequência cardíaca dele, a oximetria tava boa? Então, mas o aparelho lá, o aparelhinho que põe assim no peito, não tava funcionando. Tinha uma enfermeira toda hora ia lá mexendo. Não deu pra saber? Não dava. Ele o médico assim, não te falou o que ele tinha também? Não me falou o que ele tinha, não. Só falou que era emergente e ia mandar precisava de uma UTI e essa UTI tinha que ser o regional. Sim. Era o que ele falava. O que a gente acompanha ali na sequência de documentos é que ele pediu mesmo a vaga na UTI, mas o CROSS pediu que ele fizesse os exames antes de enviar. Em que momento ele medicou e o que aconteceu depois? Que ele não foi encaminhado? Porque a gente vê na documentação que essa vaga ela aconteceu, né? Ela, acho que por volta de 2 horas, foi disponibilizada. O que aconteceu das 2 horas até o momento em que o Davi faleceu, que ele não foi pro regional? Você consegue, assim, descrever pra mim? Então, por causa que... Porque eu me lembro bem, depois que foi feita a coleta dos exames, ele deu uma medicação, né? Colocou uma medicação no sorinho dele, lá. Aí ele não falou pra mim o que era. Entendi. Uma outra enfermeira que falou pra mim o que era. Sim. Né? Igual eu falei pra doutora. Eles conversam nos códigos lá deles, né? Entendi. Aí eu perguntei pra enfermeira assim, o que ele tá dando? Ela falou assim, é um antibiótico. E o Davi tava bom. Aí o Davi começou... Sem febre? Davi não tinha febre, não, nada. A gente, todo tempo, eu sempre perguntei pra ele, sabe, Davi, você tá com dor? Davi, não tô com dor, não tô com nada. E a barriguinha dele tava grande? Não, normal. O abdômenzinho dele tava normal. Depois que deu esse antibiótico pra ele, ele começou a ficar muito agitado. Sim. Ele não parava na maca, toda hora tinha que a gente arrumar ele lá, Aí eu falei até pra enfermeira, por que ele tá desse jeito, agitado? Ele não tava desse jeito. Ela falou assim, é o antibiótico brigando com a bactéria. Eu falei, mas que bactéria? E ela ficava com medo de me falar, sabe, com medo, sei lá do que. Ficava com medo de me falar, mas o médico e a outra enfermeira não me relatava nada o que ele tinha, entendeu? Tanto é que eu só descobri que ele tava com infecção forte depois que ele veio a óbito, que ele falou assim, que ele tava com infecção forte. Mas também não falou pra mim se foi a de urina ou se foi a de sangue. Ele não falou nada, só depois que veio ao óbito, que ele falou pra mim. E assim, antes dele falecer, depois da medicação, o que aconteceu na sequência? Ele tomou essa medicação, ele ficou agitado? Ele tomou essa medicação, ficou agitado, o abdômen começou a estender. Aí ele olhou pra mim e falou assim que precisava tirar o ar do abdômen dele, né? Aí conversou com a enfermeira lá, a enfermeira veio com a sonda, né? Uma mangueirinha que eu achei muito grossa, né? Veio no tamanho, só que ela falou que sabia o que estava fazendo, muito grossa.
enfiou numas da narina dele, né, do lado do nariz, enfiou, colocou lá dentro. Acho que quando bateu lá dentro, ele vomitou quase 2 litros preto. Ele vomitou. Falei, o que tá acontecendo? Ah, ele só vomitou, sabe? Vomitou, tá bom. Falei, mas preto desse jeito? Aí eles já não quiseram mais conversar comigo. Tá bom. Aí eu falei pra menina, nossa, mas vomitar preto? Ela também já não ficou também lá não, foi embora. Aí, depois que enfiou essa sonda nele, né? E tirou, ela enfiou no outro nariz, não saiu líquido nenhum, igual saiu no outro, e vômito. Aí ela largou no que não tava saindo nada. Largou, põe um esparadrapo no narizinho dele, deixou. Ali ele ficou agitado demais, ficou mais do que tava quando deu só o remédio. Aí ali ele rodava na cama. Parecendo assim, alguém que tava com cólica, sabe assim? Eu não sei assim, vou falar assim, desse jeito grotesco. Você já viu o cavalo com cólica? Sim. Ele roda tudinho no pasto. Ele ficou igualzinho. Ele rodeava assim a cama, eu segurava ele pra não cair. Ele chorava, reclamava, falava? Não, doutor, ele ficava, ai. Mas ele não falava, estressado. Não, o Davi, o que tá doendo? Ele não falava comigo, sabe? Não falava. Aí ele pediu água, sabe? Antes dessa medicação aí, ele pediu água, ele conversava comigo, aí o doutor falou assim, desse jeito, eu quero você conversando. Ah, mas depois dessa medicação e dessa sonda que ponhou nele, o Davi sentiu febre, aí a febre foi pra 39 e pouquinho. Aí aumentou. Falei assim, mas como assim? Ela falou assim, tá dando febre nele. Ele não tinha tido febre nem em casa. Não dá febre não, Davi não tinha esses negócios, sabe? Entendi. Não tinha febre desse jeito, saiu daqui sem febre, sem nada, foi depois desses negócios que aí ele ficou com essa febre toda. Aí eles deram dipirona, né? Deram a dipirona nele, mas mesmo assim ele ficou muito agitado. Aí eles não tinham falado pra mim que o regional tinha aceitado. Entendi. Eles não tinham falado pra mim. Eles ficaram ali quietinho. Aí meu esposo foi lá me ver pra ver o que tava acontecendo, né? Eu falei assim, olha, Leandro, eu não sei te falar, eles não me falam, estou aguardando uma vaga pro regional. Deixou eu ir lá logo, aí entrei pra dentro. Que eu entrei lá, nossa, aí que ele tava resmungando muito mais ainda, muito mais, segurei na mão dele e falei, Davi, pelo amor de Deus, filho, fala pra mãe o que você tem. Aí ele olhou pra mim, os olhinhos grudou, né, aí eu dei uma puxada no olho dele e falei, doutor, o menino não tá legal aqui não. Aí a enfermeira já me grudou, tirou pra fora da sala, sabe, aí ali, não vi mais nada. E você não viu mais ele também? Não, aí eles me deram a notícia que ele faleceu. Essa foi a última vez que você viu seu filho? Foi a última vez, que eles me tiraram de lá. Ela falou assim, agora nós vamos fazer o procedimento, você não pode. Mas assim, quando você saiu, ele ainda estava Sim, vendo? Ele tava vendo, tava, entendeu? Aí ela falou assim, agora você não pode ver. Aí me tirou pra fora. E aí você não viu mais Não ele? vi mais ele. Tanto é que ele veio a óbito, eles me deram a notícia, tudo, eu pedi, pelo amor de Deus, pra deixar eu ver. A enfermeria, ele falou que eu não podia ver. Eu não entendi o porquê, porque aí então eu falei assim, então o corpo do meu filho foi pra outro lugar, pra fazer exame, né, pra ver, descobrir certinho que morreu, né. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas aí o povo que foi preparar o corpo dele falou que o meu filho ficou todo tempo lá no UPA, não tinha ido pra lugar nenhum. Você não viu ele vomitar fezes, então? Só na hora dessa sondagem ele vomitou preto. Entendi. Só que eles não falaram pra mim que era fezes, falaram pra mim que era um vômito normal. Que era um vômito normal. Eu falei, mas por quê? Porque eu ainda indaguei. Falei, por que preto? Falei, não, é um vômito normal. Entendi. Entendeu? Não falaram pra mim que era fezes. A moça da funerária falou? Aí a moça da funerária que foi lá preparar o corpo, falou assim que chegou lá e acho que perguntou, né, pra preparar o corpo dele, perguntou da criança, tudo. Aí o enfermeiro citou assim, tá aí, ó, pai e mãe não quis nem vir ver. Entendeu? Aí ela comentou com nós, aí ela falou assim, você não quis ver ele? Eu falei assim, como assim? Pedi pelo amor de Deus pra deixar ver. E eles não deixaram eu ver. Aí eu falei pro Leandro, eles não deixaram eu ver não, porque eu acho que o corpo não tá aí. Falei pro meu esposo, depois meu esposo apareceu lá, e o corpo não tá aí. Aí eu pedi pra ver porque não tava lá, né? Porque não tinha motivo de esconder. Morreu, eu vou fazer o quê? Mas não deixaram eu ver Mas ele, eles não. esconderam, você falou que eles correram de você, né? Aí meu esposo chegou lá, né? Porque meu esposo chegou lá pra me dar a notícia pra ele, eu dei. A enfermeira tava escondida. O médico não veio conversar com nós, ele não veio, ele não deu as caras. Só foi ela. Aí o meu esposo ainda falou, Laine, por que ele morreu? Eu falei, Leandro, porque ele tava aguardando a vaga pro regional. Aí ela falou assim, não, aí não era pro regional não, o regional aceitou, nós estávamos aguardando a ambulância, entendeu? Falei, mas como assim? Vocês falaram pra mim que o regional não tava aceitando e agora é ambulância? Eu não tô entendendo não, ela é mãe, nós estávamos só aguardando a ambulância só. Desse jeito foi que ela falou pro meu esposo, sabe? Aí meu esposo, mas por que o tanto de ambulância aí? Por que essas daí não pôde levar? Entendeu? Ela não deu mais explicação. Aí o meu esposo conversou com um dos médicos que tinha entrado lá, mas eu falei assim pro Leandro, não adianta nós debater com ele, porque esse aí eu acho que ele só entrava pra ver como que tava a coisa. Ele não responde. Ele falou, e cadê o médico que responde? Ele não deu as caras lá. Ô Elaine, assim, o que você gostaria a partir de agora? O que você busca? Porque seu filho nada vai trazer ele de volta, né? Infelizmente. Às vezes a gente assim, lamenta que alguns casos cheguem pra gente, né, Érica, muito tarde, né? A gente não consegue mais fazer. Mas o que você busca hoje? Doutora, eu queria esclarecimento, né? Eu queria saber
O porquê que ele não deixou eu ver o Davi. Entendi. O porquê da morte do Davi. Entendi. Entendeu? Porque que nem ele colocou em laudo que o Davi morreu constipado. Só que como que ele sabe que o Davi era constipado? Porque, tipo assim, em todos os hospitais que eu tivesse que dar entrada pro Davi, o médico que tratava dele da cidade que eu vim de fora falou que eu tinha que falar que o Davi era constipado, porque caso dar algum remédio, podia paralisar o intestininho dele. Então era uma coisa que eu tinha que falar. Você avisou quando chegou. Eu avisei quando cheguei, entendeu? Não era uma doença com diagnóstico, era uma constipação. Não, foi eu que avisei que o Davi era constipado. Ele colocou isso no laudo, entendeu? Mas ele não colocou tem uma exame. doença. Não, ele não tem exame pra ele mesmo comprovar que o Davi era constipado. Ele soube por causa que eu falei. Entendi. Que eu falei, sabe? Aí eu quero esclarecimento do que o Davi morreu, porque eu tenho mais criança, tenho o bebezinho, né, de 2 anos e 6 meses, se é uma doença crônica, se não é, se é uma doença hereditária, eu não é, entendeu? Eu queria saber tudo isso, entendeu? Eu quero esclarecimento de quem tem que esclarecer pra mim tudo o que aconteceu com o Davi. Tudo que aconteceu. Nós estamos agora abrindo a oportunidade, né, para a Prefeitura de Caraguatatuba abrir uma sindicância. O prefeito tem esse poder de investigar, de abrir essa sindicância dentro da empresa que administra o UPA, para dar um retorno para essa mãe, né? O filho dela não vai voltar, isso a gente já sabe. Mas, como ela mesma disse, ela tem outro filho, ela precisa de respostas e ela entregou uma criança viva e sem uma patologia pré-existente, sem uma doença. Quando morre de uma pneumonia, morreu de complicação da pneumonia. Nós não entendemos até agora do que o Davi morreu. Sepse e abdômen agudo não é uma doença, são consequências, né? Eu não sou médica, mas imagino que esse é o pensamento de nós leigos. Então, se nós estivermos errados, que alguém se manifeste, que explique, que procure essa mãe. E principalmente que a gente não tenha que chegar ao judiciário, né, para tomar uma medida extrema, solicitar um juiz que exume o Davi, para que a gente possa obter respostas, né? Porque mexer numa coisa que já está doendo muito é muito difícil. Mas se for necessário, a gente faz também. Então eu gostaria que as autoridades, as pessoas competentes que podem ajudar essa mãe, que têm o poder de investigar, que façam, sem que seja necessário que a gente acione o judiciário.